a nós. Outro ponto, o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Talvez você pergunte, temos razões plausíveis para aceitar o Antigo Testamento, que ela vem a ser a palavra de Deus? Uma maneira simples de responder a essa pergunta é como sim. Consiste em ressaltar, por exemplo, que Jesus, o nosso Senhor, fez várias citações extraídas do Antigo Testamento. Irmãos, nós estamos vivendo o tempo da graça, evidentemente, a gente tem um entendimento que a partir do Novo Testamento para cá, nós estamos vivendo uma nova aliança, mas o Antigo Testamento, ele não perdeu o seu valor, e nem a sua veracidade. O Antigo Testamento, na minha opinião, é a estrutura porque nós estamos vivendo aqui a partir de Cristo. O próprio Cristo, ele faz várias e várias menções a respeito de passagens do Antigo Testamento. Também os apóstolos, quando você vai ali em Hebreus ali relata muitas e muitas coisas a respeito do Antigo Testamento. O Antigo Testamento continua valendo para todos nós. Não perdeu o seu valor. O Antigo Testamento, ele nos traz grandes ensinamentos, ele relata muitos fatos históricos sobre a nação judaica, mas ali não há apenas histórias, temos ali uma história sagrada mediante a qual Deus se revela ao homem. Imagina se nós não tivéssemos o Antigo Testamento, como que nós iríamos saber sobre a criação? Nós estaríamos fadados a crer nessas teorias que existem, extraído aí de alguns pensamentos, seja por parte da ciência, seja por parte da filosofia. Mas é interessante, magnífico, quando você vai ali para Gênesis e você começa a ler como que tudo começou. E o Espírito Santo, ele vai fazendo com que aquilo venha sendo dissolvido dentro de nós, aí as coisas tomam sentido. O estudo bíblico cronológico que eu estou ministrando, e são 50 lições lá para os acolhidos da comunidade terapêutica Casa do Oleiro, irmãos, são 50 lições para explicar João 3,16, porque tem todo o contexto para trás. O porquê que Cristo morreu na cruz do Calvário? O porquê que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito? Tem que existir um porquê, e para você e eu sabermos o porquê, a gente precisa voltar lá e pegar desde o princípio. Aí faz sentido a palavra de Deus. Então o Antigo Testamento, ele é citado, ele é uma base para a nossa compreensão e facilita muito a nossa compreensão. Por isso que eu não sou adepto à ideia de começar a ler a Bíblia em Salmo, ler a Bíblia, a não ser começar de Gênesis. Por quê? Porque você vai perder muita coisa, e aí torna-se mais complicado e mais difícil para que a gente compreenda. Então o Antigo Testamento, ele é a nossa base. O tema base do Antigo Testamento é que Deus revelou a sua natureza à humanidade mediante atos poderosos e as palavras proféticas. O registro escrito do Antigo Testamento, conforme foi recebido pelos judeus e pelos cristãos, era considerado um produto divino humano, isento de erro, contendo verdades destinadas a toda a raça humana. Então no Antigo Testamento a gente vê as maravilhas, o operar de Deus, o agir de Deus na vida do seu povo, e isso arde em nossos corações. Por quê? Porque Deus, ele continua agindo até hoje, operando milagres e maravilhas, e é o Antigo Testamento que traz para nós aí esse entendimento. E quando a gente continua lendo a palavra do Senhor, aí sim faz sentido. Inclusive existe algumas pessoas alguns teóricos, que dizem que Jonas é uma história, ele não existiu. E como discordar com isso? Jesus disse o quê? Assim como ele afirmou, Jonas esteve na história.
3 dias no ventre do peixe, Jesus afirmou o que aconteceu. Assim o Filho do Homem vai ficar 3 dias onde? Porque há muitas teorias, inclusive a respeito da criação. Nós vamos trocar uma ideia aqui sobre a criação. E teorias que já estão entrando na teologia. É interessante, irmãos, que antes de nós sermos teólogos, né? Eu ainda chego lá. Primeiro a gente precisa ser obreiro. Esses cursos aqui é muito importante, porque quando a gente vai para uma faculdade, a gente vai para a terra de ninguém. E lá, meu amigo, você vai ouvir muita coisa. Se você não estiver firme com Cristo, você volta para casa com outro tipo de pessoa, com outro tipo de pensamento. Porque há muitas teorias, há muitas teologias, e que a gente só tem condições de combater se nós tivermos conhecimento bíblico. Se não tivermos conhecimento bíblico, irmãos, se nós não conhecermos o Antigo Testamento, por exemplo, nós vamos ter problema. Então, o Antigo Testamento é importante para nós, e ele foi por muitas vezes citado pelo próprio Jesus. Lembra quando Jesus estava conversando com os discípulos de Emaús ali? Ele estava citando o quê? Antigo Testamento, as leis e os profetas, e falando, a Bíblia já não falava isso? O Antigo Testamento já não falava isso, que tinha que padecer e tal. Estava falando sobre porque o Antigo Testamento é de suma importância, não ignore. O Antigo Testamento chegou até nós. Desde os tempos mais antigos, Deus fez os homens guardar o registro escrito de suas palavras e suas revelações. Os reis de Israel deveriam ter uma cópia da lei de Deus. A maior parte do Antigo Testamento foi escrita em hebraico, a língua falada pelo povo de Israel até o ano 500 a.C. A partir de então, o aramaico tornou-se a língua falada na Palestina, em região circunvizinhas. Por quê? Por causa do Império Persa. Era a influência. Então, assim, nós vemos, eu volto a repetir de novo, que Êxodo teve que entrar com providência. Então, o hebraico era a língua falada, sim, mas depois que entrou, então, o Império Persa, aí sim, aí começou a ter uma influência maior. Uma pequena porção do Antigo Testamento foi escrita em aramaico, texto como Esdras, Jeremias e Daniel. O material sobre o qual foi escrito o Velho Testamento denominou-se pergaminho, peles de animais que eram usadas para preparar o material. Quando o rolo ficava gasto pelo uso, um grupo particular de estudiosos, chamados maçoretas, copiava o texto em novos rolos com extremo cuidado. Isso aqui, irmãos, é muito importante, porque assim, apesar do papiro, apesar do pergaminho durar muitos anos, com certeza o material ele ia se deteriorando. Fazia-se a necessidade de quê? De reproduzir aqueles textos. Mas naquela época não tirava print, não tirava xerox, não escaneavam o texto. O que eles faziam? Eles tinham que reescrever. E aí, para não aumentar ou diminuir? Eles tinham um cuidado. A teologia ela chega a dizer o seguinte: quando eles iam reproduzir um texto desse, eles contavam as palavras e marcavam a palavra do meio. Aí reproduzia. Nós temos aqui 216 palavras. Aí que eles contavam que eles tinham reproduzido. Se não desse 216 palavras, eles jogavam fora porque estava errado. Era o cuidado que eles tinham na reprodução dos textos sagrados. Se desse 216, mas se a palavra do meio que foi marcada não batesse, eles também jogavam fora aquele texto. Era o cuidado que eles tinham. E segundo a história, diz que quando eles iam escrever Yahvé, o nome de Deus, eles trocavam a pena e eles tomavam banho e trocavam de roupa. Em
reverência à palavra do Senhor. E era dessa forma que era reproduzido a Bíblia. Hoje não, hoje se reproduz a Bíblia em larga escala. Hoje, por exemplo, a SBB tem condições de distribuir Bíblia para o país inteiro. Hoje, se eu quiser um texto desse aqui, eu posso escanear, tiro um print, mas antigamente não era assim, tinha que ser manuscrito e tinha que chegar até nós com fidelidade. Então, o que eu aprendo aqui? Não só o Espírito Santo, ele inspirou, teve cuidado de inspirar para que eles escrevessem de fato a palavra de Deus, como ele teve o cuidado que essa palavra chegasse a nós com fidelidade. Houve uma proteção, houve uma ação do Espírito Santo de Deus para que isso chegasse até nós dessa forma. Então, eles reproduziam da forma que eu falei para os irmãos. Tem sido feitas muitas traduções, do Antigo Testamento, enfim, da Bíblia, nos últimos séculos antes de Cristo. Eruditos judeus prepararam uma tradução para o grego, ou seja, a primeira tradução do Antigo Testamento foi do hebraico, com a pequena participação ali da língua aramaica, para o grego. O rei do Egito, o rei Ptolomeu, ele pediu para que fosse feita então essa tradução, porque ele queria ter uma Bíblia na biblioteca de Alexandria, na língua grega, para que eles pudessem ler. Então é conhecida essa tradução como a Septuaginta, ou seja, 72 homens traduziram a palavra do hebraico para o grego. Depois disso, toda a Bíblia veio ser traduzida depois para o latim, pelo erudito de nome Jerônimo, alguns chamam de São Jerônimo. E isso aconteceu no final do quarto século depois de Cristo. E depois vieram outras traduções do alemão, francês, italiano, inglês e também para o português. Hoje a Bíblia Sagrada é o livro mais traduzido do mundo, praticamente tem em todas as línguas desse planeta, das nações que habitam nesse planeta. Então a Bíblia, ela foi traduzida para várias e várias, inúmeras línguas. E eu não sei se vocês sabiam, mas eu acredito que sim. Irmãos, se eu falar para vocês aí, abre nesse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está onde escrito isso? Mas por que João 3,16? É porque depois de muitos e muitos anos, ela foi organizada em capítulos e versículos, mas a Bíblia não era assim. E aí, como achar esse versículo aí, essa frase numa Bíblia que não tem capítulos e versículos? Você tinha que ler bastante. Agora não, você vai lá no endereço e acha. Você está vendo tanto que para nós o negócio está bom? Mas não era assim não. Pegava o rolo lá e lia o que tinha no rolo, e é isso mesmo. Mas hoje você escolhe por quê? Porque ela foi organizada dessa forma, em capítulos e versículos, mas ela não era organizada assim. Eu fiz uma besteira muito grande quando eu vendi uma Bíblia minha que não era de capítulos e versículos. Pensa num arrependimento. E nunca mais eu achei. Irmãos, é diferente, é muito diferente. É muito diferente. Hoje está mais fácil, mas é muito diferente. Então, é o livro mais traduzido do mundo, praticamente em todas as línguas. O Antigo Testamento é uma mensagem pessoal para nós. Abraão foi um grande homem de fé, o pai da nação de Israel, porém, ele não foi apenas o pai dessa nação. De acordo com Romanos 4, 16 e 24, os crentes de hoje são seus descendentes espirituais. Esse é o fato que reveste o Antigo Testamento de tão grande significação para nós. Ou seja,
essa fé é transmitida para nós. Ela não está apenas em Abraão, Isaac e Jacó, mas nós que somos descendência espiritual em Cristo Jesus, né, desses homens. Nós somos descendência. Então essa palavra era importante para nós. Nós vemos aqui um trecho de Hebreus 4:12, diz que a Bíblia de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Irmãos, a Bíblia não é apta para discernir apenas as minhas ações, as minhas atitudes, mas os meus pensamentos, os propósitos do meu coração. A Bíblia é um livro magnífico, incomparável. Não existe nada igual e jamais irá existir. Eu estou com um dilema, porque já me perguntaram lá no seminário qual bibliografia que eu vou usar para poder passar os seminaristas. E lá o nosso propósito não é formar teólogos, o propósito lá é formar obreiros. E o que é que eles vão ler lá? Bíblia. Qual que é a bibliografia? Eu já falei, é Bíblia. É Bíblia. Eu estava conversando com um pastor amigo meu, que é professor da Batista lá em Anápolis, e ele fez uma pergunta quando eu estava ministrando um curso de capelania: qual é o livro que o seminarista menos lê? Qual o livro que o seminarista menos lê? Bíblia. Estuda sobre a Bíblia e não lê Bíblia. Pega apenas alguns pontos isolados que está sendo discutido o assunto, e é isso mesmo. E teologia é isso mesmo. Porque teologia, irmãos, está por fora da Bíblia. Ela vem, pega um pouquinho e dá os passeios. Não, nós precisamos da Bíblia. Então a bibliologia do seminário lá é Bíblia. Não vou pôr eles para ler livro, não, vai ler Bíblia. Nós vamos pegar assunto como esse que eu achei muito importante, sim, mas eles vão ter tempo, não é como aqui, que é 4 horas por semana, não. Lá é 4 horas por dia de estudo, eles vão ter tempo. Lá às 5 da manhã o camarada já vai estar de pé, orando e lendo Bíblia. Eles vão lá para isso, exclusivamente para isso. Então lá eles vão ter que ler Bíblia, para eles poderem aprender a respeito da palavra de Deus. Porque, como eu disse para os irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com livros, porque o livro só conta parte boa da coisa, irmão, e faz a gente admirar, né, determinadas pessoas até mais do que Deus. E eu tenho vivenciado isso ultimamente. Ainda não chegou o debate, mas eu já estou preparando, porque no dia de chegar eu não vou voltar atrás com a minha palavra. Nós precisamos aprender Bíblia, saber a importância da Bíblia, conhecer Bíblia, fazer curso de teologia, sim, mas sem se apartar da palavra de Deus. Porque as heresias que existem hoje, muitas religiões que existem hoje, são extraídas da onde? Da má interpretação da Bíblia. E eles ainda vêm, apontam o dedo, olha o que está falando aqui. E tem uma determinada denominação que fala de uma mulher que revelou o que tem dentro da arca. Aí eu estava na Bahia, e esse povo estudado, irmãos, eu sou analfabeto. E aí ele vai contar, você crê nisso? Eu falei, claro que eu creio, mas eu creio não foi porque ela falou, eu creio porque a Bíblia já está falando. E aí começou a trazer a importância do que estava dentro da arca.
mensagem de hoje. Eu falei, não, agora chegou a minha vez. Agora chegou a minha vez. O que tem dentro da arca? Nós vamos falar sobre isso aqui. Na terceira lição. Lá tem o quê? O maná, a tábua e a vara de Arão. Tá. O senhor tem mais roupa ou é só essa? O senhor, pastor? Tem mais, né? Mais algumas. Algumas? E cadê elas? Mas por que está guardada? Porque o senhor não está usando. Você sabe por que o maná, a vara de Arão e as tábuas das leis está lá guardada? Porque está em desuso, já foi substituído. É algo importante? Sim, é algo importante. Por isso que está guardado, porque a gente não guarda aquilo que não é importante, mas também a gente só guarda aquilo que não está usando. Porque quem é o maná do céu? Cristo. Quem é o sumo sacerdote hoje? Cristo. Quem veio cumprir a lei e trouxe o tempo da graça? Cristo. Então está em desuso. Não, filho, sai de dentro da arca, isso aí não funciona mais não. Isso é só lembrança. Extraído da Bíblia. É por isso que nós temos que ler o Antigo Testamento, irmãos, para que a gente possa conhecer essas coisas. O Espírito Santo, o autor, ele quer te revelar a palavra, ele quer abrir a sua mente na palavra, ele quer te fazer conhecedor da palavra. Mas para isso eu e você, nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Olha o que eu vou te falar aqui. Para você conhecer a palavra, você precisa do Espírito Santo. E para você chegar até o Espírito Santo, você precisa da palavra. Porque ninguém tem acesso ao Espírito sem a palavra. Ninguém tem acesso ao Espírito Santo de Deus sem a palavra. Porque quem foi que conduziu os discípulos ao Espírito Santo quando eles foram batizados? Quem? Primeiro os discípulos andaram com quem? Com Jesus. E o que João fala lá em João capítulo 1, versículo 1? Ele é o quê? Ninguém, irmãos, tem acesso ao Espírito Santo sem Jesus. Ninguém tem acesso ao Espírito Santo sem a palavra. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele estava falando também do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é o irmão caçula de Jesus, ele é Deus. Precisamos ter comunhão. E aí quando você senta para ler a Bíblia, aí é gostoso, porque o Espírito Santo começa Rai Tecávia Eramatúvia Derraçou meu caso, te ensinar coisas que em nenhum outro lugar você irá aprender. Vamos falar um pouco de teólogo? Se nós olharmos para a Bíblia, me cite um teólogo na Bíblia, um grande conhecedor da palavra. Quem mais? Saulo. Saulo era o cara. Ele tinha muito conhecimento de teologia, ele conhecia muito a respeito de Deus. Muito. O homem era forte. Mas enquanto ele foi formado aos pés de Gamaliel, o cara não passou de tribulação, perseguidor da igreja de Deus. O cara era treva. O cara era treva. E teólogo. Mas um dia, ele trocou de professor.
Gamaliel. Não, ele foi formado aos pés de Cristo. Aí ele se tornou bênção. Alai, Eliashe Kevia. Anisnai Kandavia. Irmãos, o Senhor quer nos abrir a palavra dentro dos nossos corações. Aquele que escreveu, aquele que inspirou, é aquele que quer revelar. Restuirebas. Berichovelas, Kevi Achukas, Nebelai Canterichava. Dirishwiste Farikaitori, Halibasu, Nitioxtebi, Epinagalast. Narachuvi clamas em mistério, Nica, Suniclare, Seivia. Aleluia. Jesus um dia disse: Pai, graça te dou, porque ocultaste aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Desça aos pés do Senhor e Ele te revelará a palavra. Glória a Deus. Troque de professor e tu serás uma bênção na sua família, no seu trabalho e na sua igreja, porque o Senhor nos instrui para ser bênção e não trevas. A sorte de Paulo é que ele trocou de professor. Aí ele chega a ter a ousadia, isso é fantástico. Se eu não me engano, Colossenses é Filipenses, nós estudamos isso aqui no Novo Aleixo 5, onde ele diz assim: o evangelho que eu prego para vocês, não aprendi com homem nenhum. Eu não aprendi com homem o evangelho que eu prego para vocês. Eu aprendi com o próprio Cristo. E isso não é privilégio só para Paulo, não. É para mim e para você também. Porque o Senhor quer nos ensinar. Quer ser um grande pregador? Desça aos pés do Senhor e Ele vai fazer de você um grande pregador. Quer ser um grande pastor? Desça aos pés do Senhor e o Senhor te irá instruir. Aleluia. Os dons espirituais sumiram da igreja porque estão procurando em outro canto. Mas se voltar aos pés de Cristo, nós vamos achar, está tudo lá. O Senhor quer nos revelar. Antigo Testamento e Bíblia. Foi Ele que nos trouxe. E trouxe até nós. Derrace cantou. Narichude cantarai, declamara massurianda. Derachu cantarás, Leide cantarás, Deichuide cantarás, Hasuri cantarás, Declamara Halabasherikai, Desuidetoria. Igreja de Cristo, não existe mais nada precioso em nossas vidas do que a palavra do Senhor vinda do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas e para a nossa alma. O que está acontecendo nessa igreja é um presente de Deus para vocês. Aleluia. Valorize esse presente que Deus está nos dando. Que o seu momento com a palavra de Deus não seja apenas aqui dentro,
estiver. Olha! Último ponto. De as tuiocas. Machocave a subicai. A Bíblia toda ela tem 66 livros, no qual o Antigo Testamento compõe-se de 39, dividido em 3 grupos, que são os Pentateucos, os livros históricos, poéticos e proféticos. E os livros proféticos, nós temos os profetas maiores e profetas menores. E será estudado de uma forma cronológica conforme os acontecimentos. O Antigo Testamento